Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre números irracionais e eu vou continuar falando sobre potenciação como o inverso da radiciação, certo? Iniciar aqui o conteúdo sobre números irracionais. Considere o número 0, 10, 11, 12. Observando a formação desse número, vamos supor que podemos dar continuidade à sua parte decimal do seguinte modo. Olha aqui, ó. Vocês observam que eu tenho 10, 11, 12, aí continua 13, 14 e assim por diante. Como a representação decimal desse número tem infinitas casas decimais, como é que eu sei que tem infinitas? Eu tenho reticência. Então, tem infinitas casas decimais. E não é periódica, por que eu estou dizendo que não é periódica? Não tem um período, não tem uma repetição exata. Não podemos obter sua forma de fração. Logo, esse número não é racional. Já que esse número tem infinitas casas decimais e não é periódica, eu não posso dizer que esse número é racional. Olha aqui esse outro número. Eu tenho 0, 52, 55, 25, 55, 25, 55, 52. Parece ter um período, não parece? Porque, ó, 52, 55, 25. Aí 55, 25, 55, 52. Parece ter um período, mas não tem. Eu posso ficar, mesmo que eu vá repetir essa mesma sequência, essa sequência aqui ela não é uma sequência lógica, ela não é uma sequência periódica. Por conta disso, eu não posso formar, não tenho como obter uma fração com esse número. Como eu não tenho como obter uma fração com esse número ele não é racional. Com esses exemplos, percebemos que existem números que não são representados nem por uma forma decimal exata, ou seja, com um número finito de casas decimais, nem por uma dízima periódica, ou seja, não tem um período. Portanto, não podem ser escritos na forma de fração e, consequentemente, não são números racionais. Então, que tipo de números são esses? Esse tipo de número chamamos de número irracional, certo? Nas primeiras aulas, eu falei para vocês sobre número irracional, eu estou aqui mais relembrando esse conteúdo. Como exemplo de números irracionais, temos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 9. Aqui são apenas uns exemplos de números irracionais, certo? O que acontece, os números irracionais? É quando mais, no caso das raízes quadradas, é quando não é um quadrado perfeito. Nas raízes cúbicas, quando não é um cubo perfeito. Isso acontece, na maioria dos casos, eles são o quê? Números irracionais. Como é que a gente representa os números irracionais na reta numérica? Isso aqui eu também já expliquei em outra videoaula. E é que eu vou novamente falar para vocês. Acompanhe o exemplo a seguir. Eu tenho aqui essa semirreta. E é a partir dessa semirreta aqui que eu vou construir. Essa semirreta aqui, que vai do ponto O até o ponto A. Por esse ponto A, traçamos uma reta BA, perpendicular a essa reta R. Por que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus. Tal que BA mede 1, certo? E essa medida aqui, OA, também mede 1. Sigamos. Unimos o ponto O com o ponto B. Assim, obtemos essa medida aqui igual a raiz quadrada de 2. Como é que a gente vai descobrir essa raiz quadrada de 2? Vamos analisar. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, o que eu vou fazer para descobrir a medida aqui desse lado aqui?
Relembrando, triângulo, retângulo, nós temos o quê? Catetos e hipotenusa. Quando a maioria dos casos, para calcular um triângulo, a medida de um dos lados do triângulo retângulo, eu uso um teorema chamado Teorema de Pitágoras. Que é o Teorema de Pitágoras? É o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. O que é a hipotenusa e o que são os catetos? A hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos são os outros dois lados. Nesse caso aqui, os catetos têm a mesma medida, mas eles não são obrigados a ter a mesma medida, certo? Então, aqui, ó, a gente identifica a hipotenusa olhando para o ângulo de 90 graus. Se está oposto ao ângulo de 90 graus, eu já afirmo que é uma hipotenusa. E aí, eu quero saber essa medida. Aqui a medida é raiz quadrada de 2. Como foi que descobri essa medida? Apliquei o teorema de Pitágoras, que é o quê? Aqui eu vou chamar de x, que é a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Os catetos medem aqui, cada um mede 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí vai ficar o quê? X ao quadrado vai ser igual. 1 ao quadrado é igual a 1, mais 1 ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado vai ser igual. 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o x vai ser quanto? Se aqui está ao quadrado, você vai aplicar raiz quadrada aqui. Então, o x vai ser o quê? Raiz quadrada de 2. Como não tem uma raiz exata, 2 é um número primo, não tem raiz exata, então fica mesmo dentro do radical. Então, aqui eu obtive aqui, ó, que essa medida aqui é raiz quadrada de 2. E aí, como é que a gente vai fazer? Para a gente, nesse caso aqui, para você saber a localização de raiz de 2 na reta, eu quero encontrar a raiz de 2 na reta e isso vale para qualquer número irracional. Quando você vai procurar um número irracional na reta, você vai construir um triângulo retângulo, certo? A medida da hipotenusa é justamente, a maioria dos casos, é onde eu vou ter o número irracional, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aquele ferrinho do compasso bem aqui no ponto O, que é onde é na reta numérica. Abre ele todinho até chegar no ponto B. O grafite do compasso ele vai ficar no ponto B. Aí você vai fixar esse ferro aqui e vai medir, ó. E vai traçar, vai passar esse grafite aqui, ó. Quando você for traçar o grafite, você vai traçar até encontrar essa reta, certo? Você vai traçar até encontrar essa reta. Onde o ponto de encontro aqui dessa reta é justamente a localização do número irracional, que aqui no caso é raiz de 2. Então, olha aqui, ó, concentro em O e a abertura em OB, marcamos o ponto C, que é raiz quadrada de 2. Então, bem aqui é que vai estar localizada a raiz quadrada de 2. Mas se você não tem um compasso em casa, tem uma outra forma de você localizar um número irracional na reta numérica. A outra forma é o quê? A outra forma é você calcular a raiz quadrada. É você encontrar o valor aproximado desse número. E aqui, no caso, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. 1,41, se você for observar, ela está o quê? Entre 1 e 2. Mas está mais perto do 1 do que do 2. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, a raiz quadrada de 2. Vocês não precisam dizer qual é o ponto exato. A ideia é mais entre quais números vão estar. Entre quais números inteiros esse número vai estar localizado. Essa é a ideia de localização dos números irracionais na reta numérica, certo?
Então, olha aqui, ó, vou colocar um exemplo. Aqui, nesse caso, eu quero saber qual é esse ponto M. Que ponto M é esse aqui? Eu sei que esse M aqui já está localizado aqui desse lado aqui na reta numérica, tá aqui. Mas que número é esse que está aqui? Como é que você vai fazer? Nesse caso aqui, no outro caso, eu quero saber a localização dele. Eu já tenho a medida e eu quero saber onde é que vai estar localizado. Nesse caso aqui, nesse outro caso aqui, eu já não tenho o número, eu só tenho a localização. Quero descobrir qual é esse número. Para descobrir o número, eu vou usar o triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, eu vou calcular o quê? Então, eu vou calcular o teorema de Pitágoras. Eu sei que esse cateto aqui mede 1, e essa medida aqui, ó, mede 1. Mesmo que aqui seja menos 1, o que importa é essa medida, que é 1. Então, eu vou ter que calcular isso aqui. O valor que eu encontrar aqui é exatamente essa medida que vai estar aqui. Então, vamos lá. Para encontrar isso aqui, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou chamar de x, essa medida. Vai ser o quê? X ao quadrado vai ser igual. Esse cateto mede 1, esse outro mede 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual. 1 ao quadrado é 1 mais 1 ao quadrado, 1. X ao quadrado vai ser igual. 1 mais 1, que é 2. Tá ao quadrado, aplica a raiz quadrada aqui. X vai ser igual a raiz quadrada de 2. Então, a localização aqui, ó, vai estar aqui. Só que vamos analisar o seguinte. Aqui é menos 1, né? Se é menos 1, esse M aqui está para cá, vai ser o quê? Lembrando, vamos lembrar de uns detalhezinhos com relação à reta numérica. Quando o número ele está à esquerda do zero, eu tenho os números negativos. Quando os números estão à direita do zero, eu tenho os números positivos. O M aqui ele está à esquerda do zero. Então, eu já sei que aqui vai ser negativo. Aqui deu positivo porque eu estou trabalhando com medidas. Mas na reta numérica não existe isso de positivo e negativo. Então, como ele está à esquerda do zero e aqui deu raiz quadrada de 2, então M vai ser o quê? Menos raiz quadrada de 2, certo? Agora vamos voltar aqui para potenciação como o inverso da radiciação. Números irracionais encerrei. É mais um lembrete do que eu já fui explicado. Qualquer dúvida, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no meu privado e perguntar. Potenciação como o inverso da radiciação. O que é isso? É a potência com expoente fracionário. É o que eu quero mostrar para vocês. Potência com expoente fracionário significa o quê? Que a potência é o inverso da radiciação, a radiciação é o inverso da potência. Olha aqui, ó. Só para vocês terem noção, aqui não há potência. Para você calcular o valor de x, eu aplico o quê? O inverso da potência. Qual é o inverso da potência? A radiciação. Então, se é x ao quadrado, para descobrir o valor de x, você aplica o inverso da potência. Fica raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Se eu tenho eu tenho uma potência com um expoente fracionário, o que eu faço? Vai ser o quê? Eu vou repetir a base da potência. A base é o radicando. O numerador vai ser o quê? O expoente do radicando e o denominador, o índice. Fica o quê? Raiz quadrada de 7 elevada a 1, que você pode escrever dessa forma, raiz quadrada de 7. Olha o outro caso aqui. Eu tenho 2,8 elevado a 3 sobre 4. 2,8, que é a base, ele passa a ser o radicando. 3, que é expoente, 3, que é o numerador, passa a ser o expoente. 4, que é o denominador, passa a ser o índice. Nesse outro caso,
eu tenho 16 elevado a 0,25. 0,25 é um número racional. Se é um número racional, por que eu sei que é racional? Tem um número de casas finitas. Você pode transformá-lo em fração. Então, qual é o primeiro passo? Quando eu tenho um expoente decimal, você vai transformá-lo em fração. 0,25 na forma de fração fica 1 sobre 4. Então, vai ser o quê? 16 elevado a 1 sobre 4. O 16, que é a base, passa a ser o radicando. O 1, que é o numerador, vai ser o expoente desse radicando. E o 4, que é o denominador, o índice desse radicando. Fica raiz quarta de 16 elevado a 1. Como o 1 não é obrigado você colocar, fica raiz quarta de 16. Aqui eu estou colocando a potência na forma de radical. Mas dá para você fazer também o contrário. O radical na forma de potência. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, eu quero que você coloque ele na forma de potência. O que você vai fazer? O radicando, ele passa a ser a base da potência. Aí, o expoente do radicando é o numerador. Como não aparece expoente aqui, então significa o quê? Que o expoente é 1. Então, o numerador aqui vai ser 1. O índice do radical é o denominador. Como não aparece o índice aqui, então significa que ele é 2. Então, o denominador vai ser 2. Olha o outro exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 4 elevado a 2. O radicando, ele vai ser a base da potência. O expoente, o numerador do expoente da potência. E o índice vai ser o denominador. Então, aqui vai ser 4 elevado a 2 terços. E o outro exemplo, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 7. O 2, que é o radicando, é a base da potência. O 7, que é o expoente, vai ser o numerador. E o 5, que é o índice, vai ser o denominador. Certo? Eu espero que tenha entendido, tenha fixado melhor esse conteúdo. E só lembrando vocês, a atividade agora ela vai ser entregue para mim. Vocês vão lá no meu privado e vão entregar a atividade para mim. Vocês não têm a necessidade de copiar as perguntas, me mandem somente as respostas, certo? Obrigada pela atenção de vocês, tenham uma boa tarde.